alunos, tudo bem? Eu sou a professora Gisele Marques, de Redação, e hoje a gente vai trabalhar um tipo de texto que se chama artigo de opinião. Como vocês podem ver aqui, nós temos as características e a estrutura para que você consiga fazer um bom artigo de opinião. Muitos alunos confundem o artigo de opinião com um texto dissertativo argumentativo clássico, padrão. E realmente eles têm muitas semelhanças, mas algumas especificidades o diferenciam aí. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar as características, os elementos do artigo de opinião. Em primeiro lugar, assim como numa dissertação, é preciso haver um posicionamento explícito, que é o que a gente chama de tese. Esse posicionamento ele vai ser bem apresentado logo no início do texto, do artigo de opinião. Por quê? Porque no artigo de opinião você recebe uma proposta, uma temática sobre um assunto atual, normalmente de natureza polêmica, e você precisa então se posicionar sobre esse assunto. E aí você apresenta também, no artigo de opinião, um tom persuasivo. O que significa isso? Você não apenas quer apresentar um ponto de vista, mas você quer também convencer o leitor de que o seu ponto de vista é válido, é consistente, é coerente, tá? E por fim, você tem que entender que no artigo de opinião a linguagem ela é bastante objetiva, direta, mas diferentemente aí a principal diferença do artigo de opinião para o texto dissertativo argumentativo é que no artigo de opinião a linguagem é objetiva, mas ela pode aparecer também na primeira pessoa. Então, num texto dissertativo argumentativo padrão, como no Enem, você apenas apresenta a linguagem impessoal, terceira pessoa o tempo todo. No artigo de opinião é possível sim você fazer a primeira pessoa. E a gente, no ambiente escolar, orienta, sugere que seja a primeira pessoa do plural. Então, por exemplo, num texto dissertativo padrão, você usaria deve-se entender, é necessário compreender. No artigo de opinião, você pode, então, colocar devemos, precisamos, tá? Então, essa diferença aí que dá um pouco mais de pessoalidade ao artigo de opinião, porque o próprio nome diz, é para você apresentar a sua opinião sobre aquele tema. Não precisa ser a primeira pessoa do singular, mas você pode sim usar a primeira pessoa do plural, dando aí um tom mais incisivo para a sua opinião. E como é que é essa estrutura? Como é que funciona, professora? A estrutura padrão é igual de uma dissertação. 4 ou 5 parágrafos, tá? Sendo um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão e 2 ou 3 de desenvolvimento. E o que vai aparecer em cada um desses parágrafos? Bom, na introdução, você apresenta aí o assunto, começa contextualizando com a proposta que foi recebida por você. E aí você apresenta a tese, reafirmando aqui que tese nada mais é do que o seu ponto de vista. É aquele direcionamento, é aquele olhar que você vai defender. Então, por exemplo, os impactos da tecnologia na educação. Você pode ter uma opinião sobre isso, dizendo que os impactos são positivos ou negativos. Se você vai defender ou se você vai contrariar, isso é a sua tese, Se você quer falar sobre, por exemplo, a linguagem nas redes sociais, isso afeta ou não o aprendizado do aluno. Então, se você vai se posicionar a favor ou contra, esse é o seu posicionamento, essa é a sua tese, tá? Que tem que aparecer já na introdução. O desenvolvimento, então, construído em 2 ou 3 parágrafos, vai servir para quê? Para você sustentar, validar a sua tese. E aqui é onde você apresenta o que a gente chama de repertório. Repertório, ele tem que ser produtivo. Por quê? Não adianta apenas você dizer, essa é a minha opinião, porque Não é possível. Você precisa apresentar essa minha opinião, baseada em dados, em exemplos, em estatísticas, em conceitos, tá? Em ideias, em abordagens que realmente vão validar e vão dar coerência, vão dar consistência e eficiência à sua argumentação. Porque se a sua tese precisa ser persuasiva, você precisa convencer o leitor, você precisa então sustentar isso com argumentos consistentes. E na conclusão, o que eu faço, professora? Você retoma a tese, primeiro período aí retomando a tese com outras palavras, que é o que a gente chama de paráfrase, vai apresentar aí
uma solução, se quiser, não é obrigatório. Numa dissertação tipo Enem, é obrigatório. No artigo de opinião, não. É opcional. Se quiser solucionar o problema, pode, mas não é obrigatório. Se quiser, você pode apenas apresentar uma reflexão final, retomando aí os argumentos apresentados. E, por fim, é legal que você tenha uma chave de ouro, uma frase final, uma frase de efeito, que sirva, então, para você fechar a sua redação com aquele ar de que, nossa, olha como eu escrevo bem. E essa chave de ouro, ela normalmente faz uma conexão com o título. Porque um artigo de opinião, para ser criativo, então, precisa ter um título chamativo, né? Um título original. E aí, normalmente, esse título vem aí da ideia que surge na frase final, nessa frase de efeito, que é a chave de ouro do seu artigo de opinião. Então, tenta manter o equilíbrio de linhas entre os parágrafos, né? Mais ou menos 5, 6. No desenvolvimento podem aparecer 7 ou 8 linhas, mas na introdução e na conclusão, 5 a 6 linhas está de bom tamanho. Num todo aí de 25 a 30 linhas, um artigo de opinião padrão, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho e vamos estudar aí no meio dessa situação toda. Não vamos parar. Um grande abraço.